A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado e bendito na santa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a celebração da Páscoa. Nós temos que agradecer a Deus por Ele ter morrido por mim e por você. Uma noite antes de entregar a vida para expiar os pecadores da humanidade, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Chegara o dia em que o cordeiro deveria ser morto. Cristo então enviou Pedro e João a fim de que fizeram os preparativos e assim pudessem comemorar juntos. Os discípulos, seguidos as instruções de Jesus, prepararam a refeição. Depois de todos já haviam postado ao redor da mesa, Jesus, sabendo que às poucas horas ia ser torturosa, declarou: desejai ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Está lá em Lucas 15:16, amados. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, todo em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então tomou o cálice nas mãos e explicou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramo em favor de vocês. Foi um momento maravilhoso na celebração daquela festa tão importante. Em poucas horas, Jesus se tornaria o Cordeiro imaculado do sacrifício morto para remover os pecados da humanidade. Deus determinou que a festa da Páscoa seja celebrada para sempre, para todas as gerações, começando com Moisés e os filhos de Israel. Essas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. E também este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Deus enfatizou que essas eram as suas festas e se referiu à Páscoa como a Páscoa do Senhor. Os filhos de Israel iniciaram o ano como essa festividade, realizando no 14º dia do primeiro mês, durante a primeira colheita da cevada, o que corresponde ao mês de abril no passado do calendário. O próprio Deus, ao estabelecer esta festa, era lembrar a todos a libertação sobrenatural de Israel do cativeiro e do cordeiro do sacrifício, que os protegera do anjo da morte quando esse veio matar os primogênitos do egípcio. A Páscoa deveria ser um tempo de regozijo e celebração. O termo Páscoa vem do vocábulo hebraico Pestachã e significa passar por cima, uma alusão à passagem do anjo da morte sobre as casas ungidas do sangue. Para celebrar a libertação do cativeiro no 10º dia do mesmo mês, cada família selecionava um cordeiro, um para cada casa. O animal tinha de ser macho de 1 ano e não poderia ter defeitos. Está lá em Êxodo 12, 3, 5 e 6. No 14º dia, o chefe da casa matava o cordeiro e apresentava ao sacerdote, que aspergia o sangue do animal sobre o altar. O sangue também era borrifado com um ramo de hisopo na verga e nos umbrais das portas, entrada de casa de ofertante. Na mesma noite, todos os familiares se reuniam e comiam a Páscoa. O cordeiro era assado e eles o comiam com pão sem fermentos e ervas amargas. Antes e depois da refeição, os israelitas cantavam o Elel. Iniciavam entoando o Salmo 103, 104, terminavam cantando o Salmo 105 a 108. Foi essa mesma refeição que Jesus celebrou com seus discípulos. Ao tomar o pão, dar graças aos discípulos, estava identificando como o holocausto. Ao passar-lhe o cálice do vinho, informou-lhe que seu sangue seria derramado para purificar a humanidade do pecado. Amados, Jesus declarou aos seus discípulos: desejai ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Está lá em Lucas 22:15. Ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13:8. Muito antes que a terra fosse formada, ele estava aguardando esse dia em que entregar a própria vida em sacrifício. Por meio do seu sangue, Jesus cumpriu a Páscoa. Com o Cordeiro de Deus foi morto, o seu sangue foi derramado para redimir
todos os pecados. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, e não abriu a sua boca. O sangue do cordeiro colocado nos umbrais da porta protegeu os israelitas do anjo da morte, pois foi esse o meio que Deus usou para livrá-los do cativeiro egípcio. O sangue de Cristo derramado na cruz, aspergido sobre nossa vida, foi purificar o pecado e nos levar da escravidão de Satanás e da morte eterna. O seu sangue de Cristo é a base para a nossa libertação. Não somos mais escravos do pecado, e sim filhos de Deus. Não temos mais de permanecer presos a doenças, moléstias, pobreza. Já somos libertos. O sangue do Cordeiro Imaculado de Deus nos libertou. Estamos livres do pecado e das suas consequências. Deus, amados, já concedeu provisão plena para suprir todas as nossas necessidades. A vontade de Deus é que guardamos a Páscoa. Paulo recomenda aos Coríntios: livrai-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. O apóstolo recomendou que celebramos a festa, mas como fazer isso? Jesus declarou: faça isso em memória de mim. Participai da ceia do Senhor, mais do que cumprir uma ordenança. Guardamos a festa da Páscoa, aspergindo sangue em nossa vida pela fé. Cristo é o Cordeiro Pascual, sacrificado em meu e em teu lugar. Amados, esse é o significado da verdadeira Páscoa. Cristo morreu por mim e por você. Estamos hoje aqui pela misericórdia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu deixo essa reflexão para você neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.